Boa noite, pessoal. Dando sequência aqui à nossa jornada. Eu tenho a honra de apresentar o professor Silvio Crepaldi, né? O professor Silvio, meu conterrâneo, mineiro, assim como eu, hein, professor? O professor ele é doutor em Direito, com especialidade em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa, em Portugal. Mestre em Administração pela Universidade Federal de Lavras. Docente de cursos de graduação e de pós-graduação de diversas universidades e faculdades pelo Brasil. Autor de diversos livros nas áreas de contabilidade tributária no agronegócio, né? Eu, inclusive, já tive a honra de fazer um curso do professor e me sinto, assim, extremamente lisonjeada de estar te apresentando aqui hoje, professor. Ele tem várias obras, né, escritas, e, inclusive, pessoal, o link está aqui na descrição do vídeo, tá? Para que vocês possam conhecer um pouco da obra do professor Silvio Crepaldi. Eu queria, antes do professor começar, eu só queria falar um pouquinho sobre a nossa programação. Após a palestra do professor, a gente vai entrar aí com o Pedro Einstein Anceles, com a tributação da atividade rural, IRPF e IRPJ, aspectos relevantes. E eu queria pedir para vocês também ficarem atentos à programação de amanhã. Amanhã a gente começa às 19 horas em ponto, com o Cláudio Morello, auditor da Receita Federal, com o tema fiscalização das atividades rurais. Nós vamos dar sequência depois com o Tiago Arantes, da Agritax, com o tema Produção Rural, PF versus PJ. E vamos encerrar a noite com Elcio Guiotto, com oportunidades tributárias no agronegócio. Então, pessoal, fica atento aí na programação. A gente começa amanhã pontualmente às 19 horas. E hoje a gente ainda tem mais uma palestra depois do professor Silvio. Com a palavra, então, professor Silvio Crepaldi. Ok, Mari, muito obrigado. Foi um prazer saber que você, vizinha da minha cidade natal, mas só colocando hoje eu resido em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Ok? Muito bem. Doutores e doutoras, nosso boa noite, sejam bem-vindos. Espero poder colaborar com aquilo que vocês estão esperando. A tributação no agronegócio é um tema a ser explorado e cultivado pelo setor rural. A primeira razão para essa afirmação decorre de inúmeras peculiaridades que envolvem o agronegócio em matéria de tributação, existindo regras que permitem a redução da carga fiscal com a isenção alíquota zero, suspensão, incentivos, créditos ou mesmo a postergação de vários tributos. Tá? Muito bem. Quem está passando o slide, pode passar, que está um pouquinho na frente. Mais um. Pode parecer óbvio, mas é comum identificarmos produtores rurais, pessoas físicas e jurídicas, agroindústrias ou outros empresários da cadeia produtiva que desconhecem tais benefícios e oportunidades. Seguindo, a legislação fiscal aplicável exige conhecimentos práticos com as atividades voltadas para o agronegócio se desenvolver. Sem tal conhecimento, existe o risco de cometer equívocos, seja com recolhimento de tributos a maior ou mesmo criando riscos fiscais desnecessários. A tributação, então, é parte da política fiscal e tem sido estudada por administradores, advogados e contadores. Eu vou apresentar uma visão de como a tributação afeta a formação de preços, o custo da folha de pagamento
e os lucros do agronegócio no Brasil. É possível fazer planejamento tributário no setor do agronegócio? Sim, lógico. É claro que é possível fazer com toda certeza. E trata-se de uma medida obrigatória para aqueles que pretendem sobreviver e crescer na área, pois, dependendo da estrutura que se utilizar, poderá ter mais ou menos benefícios do ponto de vista fiscal, com recolhimento maior ou menor de tributos. Assim, permite identificar oportunidades e incentivos fiscais e, às vezes, até recuperar créditos pagos em excesso, trazendo vantagens competitivas. Possibilita também solucionar os problemas de como produzir, onde produzir, para quem vender e de quem comprar insumos, de modo que, respeitando a legislação vigente, possa o agronegócio reduzir a carga tributária sobre a atividade. A economia com tributos de forma lícita e bem estruturada é uma medida legítima e essencial para a sobrevivência do produtor rural. Então, para o agronegócio, o planejamento eficiente traz muitas vantagens, muitas vantagens. Então, nós vamos analisar todos esses procedimentos fiscais e livros contábeis, regimes de tributação e estrutura societária das empresas rurais. O objetivo é desenvolver estratégias tributárias e de gestão de risco fiscal para identificar oportunidades e também incentivos fiscais. Possibilita encontrar a menor carga tributária possível, sem, por isso, incorrer em fraude ou simulação. É isso aí que nós buscamos. Legal? Muito bem. Permite também identificar pontos que podem ser melhorados, como a oportunidade de isentar a empresa rural de algum tributo. Muito bem. Tá? Viabiliza a recuperação de créditos fiscais e a consequente recuperação dos valores excedentes recolhidos em tributos durante o ano fiscal e ano agrícola. Muito bem. A legislação fiscal aplicável ao agronegócio, ela é complexa e apresenta algumas peculiaridades. Exige conhecimentos especializados sobre as atividades do setor rural. Você tem que conhecer. Por quê? Do contrário, aumentam as chances de que sejam cometidos equívocos no recolhimento de tributos e correm-se riscos fiscais desnecessários. Ou seja, você conhece o agrotributo, os agrotributos? Você tem que conhecer. Se você trabalha, se você milita nessa área rural. Olhe bem para o que está sendo projetado. Na tributação do produtor rural, a produção rural, eu tenho que recolher contribuições previdenciárias. Vai ser sobre a receita bruta, as notas fiscais que eu emitir, ou sobre a folha de pagamento. Existe essa previsão. E aí você vai ver qual proporciona a menor carga tributária. O imposto de renda, você tem que apurar pela escrituração do livro caixa. E aí, depois, o que der,
você vai fazer a declaração anual de ajuste. A propriedade rural, você acabou de fazer agora, o mês que terminou, a declaração do ITR. E você recolheu esse tributo aí sobre a área do imóvel pelo seu grau de utilização. Tá? Tudo isso interfere. E aí, doutores e doutoras, qual é mais vantajoso? Ser tributado na pessoa física ou ser tributado na pessoa jurídica? Nos escritórios de contabilidade, a gente escuta, tá, que o imposto de renda à pessoa física tem regramentos próprios para as atividades rurais. Os rendimentos do produtor rural e do proprietário da terra são apurados em separado e, para ambas as partes, considerados como resultado da atividade rural. Muito bem, legal. Tá? E aí, você tem que fazer uma análise do agronegócio. Tudo você tem que basear na legislação e analisar os dados que você tem. Olha bem, assim, eu tenho produtor rural, pessoa física. Tenho produtor rural, pessoa jurídica. E tenho a agroindústria. Como é que nós vamos decidir tributar a atividade que exploramos? Tá? Como pessoa física, sem registro na junta comercial e sem CNPJ. Tá? Isto aí, então, é para pequenos produtores rurais. Tá? De todo modo, se for feita esta opção, é preciso estruturar a exploração com contratos bem elaborados. Contrato de arrendamento, comodato, contrato de parceria, condomínio, etc. O que você vai escolher para explorar? Como empresário individual, tá? Não é tão usual, pois a tributação é equiparada à pessoa jurídica e ele continuará com o principal problema da exploração como pessoa física, responsabilidade do seu patrimônio pelas obrigações sociais da exploração. Atualmente, é comum ver esta modalidade apenas quando o produtor rural quer pedir recuperação judicial, pois, neste caso, precisará se registrar na junta comercial. Muito bem, esta é a vantagem. Legal. Assim, como sociedade, pessoa jurídica, inclusive a unipessoal, tá? É possível que a atividade rural seja explorada por meio da pessoa jurídica, separando o patrimônio da pessoa física e da pessoa jurídica. Mas quais as vantagens desta estruturação? Legal? Produtor rural, entenda de uma vez por todas a diferença entre o lucro real e o lucro presumido. Você tem que saber isso aí, tá? No regime das pessoas físicas, os rendimentos ficam sujeitos ao regime do lucro real, em que é autorizada a dedução dos custos incorridos ou do lucro presumido, tendo como base de cálculo valor correspondente a 20% do resultado da produção. Depois, você vai tributar. Muito bem. Tá? O lucro presumido funciona como uma forma simplificada de cálculo do imposto de renda. Este regime é baseado em uma presunção de lucro. O fisco assume a empresa tem um lucro mínimo estabelecido
e é sobre este lucro que é aplicado a alíquota. Muito bem. Desta forma, tá? Na sequência, nós temos aí quais são as vantagens. Simplicidade. A mais simples e menos burocrática que outros regimes fiscais. Uma vantagem para o empresário que ainda não possui muita experiência ou recursos para lidar com questões fiscais. Previsibilidade. O regime permite que o empresário seja capaz de prever sua carga fiscal com maior precisão, já que a alíquota do imposto é pré-fixada, tá? Com toda certeza. E as desvantagens? A limitação na dedução das despesas. O regime do lucro presumido tem restrições quanto à dedução de despesas, o que pode prejudicar a competitividade. Você faz a presunção do lucro e não considera os custos nem as despesas. Pagamento indevido de impostos. Se a empresa tem recursos menores do que impostos, tá? Falta de flexibilidade, ou seja, o regime do lucro presumido não permite ajustar a alíquota de acordo com o lucro real da empresa, tá? Ele não considera custos nem despesas para deduzir. Muito bem, estas são as desvantagens do lucro. Ou seja, no planejamento tributário, eu tenho que considerar, eu vou colocar parceria, condomínio rural, negócio individual, o que eu vou estabelecer na minha exploração? Você tem que conhecer essas figuras. Para isso, você tem que saber do Estatuto da Terra, a Lei 4.504 de 1964. Passando em frente, nós temos, tá, a tributação dos contratos agrários. Agora, a Receita está com uma operação Declara Grãos. Quando o produtor pega o seu arrendamento e quer considerar que esse arrendamento seja uma parceria. No arrendamento de terra ou parceria na produção, as incidências tributárias são variadas. Para o arrendatário, produtor rural, pessoa física, o valor pago ao arrendador poderá ser deduzido da base de cálculo do imposto de renda, uma vez que se trata de despesa fundiária necessária à manutenção da atividade rural. Muito bem, tá? Assim, nós temos uma série de modalidades contratuais: o arrendamento rural, a parceria rural e a integração, que podem ser praticados para escolher a menor carga tributária para incidir sobre a nossa exploração. Muito bem. Então, o regime de tributação das pessoas jurídicas aumenta a gama de possibilidades de tributação e planejamento a serem traçados. Você tem que estudar, você tem que saber isso aí, você tem que buscar aprender. Por exemplo, dá uma olhadinha essas formas de tributação. Eu tenho aí a receita, o desconto de 80% da receita ou despesas, o rendimento tributável, a alíquota aplicável, o resultado da aplicação da alíquota, a parcela legal a deduzir, o imposto de renda devido, a alíquota efetiva, o fundo rural e o total da carga tributária. Na primeira coluna eu tenho com desconto, na segunda coluna, utilizando as despesas, e na terceira coluna, usando o arrendamento. Então, aí vocês olham onde é que eu tenho menor carga tributária.
tá? Então, existe a contabilidade para nos dar essas informações, e é a partir daí que eu tenho que definir estas coisas. Muito bem, passando. Como o produtor rural, pessoa física, pode economizar com imposto de renda? Como é que ele vai fazer isso aí? Legal? Primeira coisa, ele vai ter que organizar o livro caixa mensal, tá? Ele vai ter que fazer esta escrituração, tá? Mensal e não anual, para que ele tenha uma visão dos valores de receitas e despesas que teve na atividade rural e planejar antes que o ano acabe. É isso que precisa ser feito. Muito bem. Outra coisa é a nota fiscal de despesas. Muitos produtores rurais esquecem de solicitar notas de despesas, o que faz com que ele perca a oportunidade de reduzir a base de cálculo, tá? E aí, não é correto. O correto é qualificar seus fornecedores e fazer cadastro para que eles emitam a nota fiscal, tá? Outra coisa, seguindo, as despesas trabalhistas também diminuem a base de cálculo do imposto de renda. Então, qualquer valor pago a funcionário deve ser enviado à contabilidade para que conste no holerite deste aí. Legal, maravilha. A organização financeira, separar uma conta bancária para a atividade rural, a fim que conste nela apenas a movimentação das despesas e receitas da atividade rural. Isso torna mais fácil a conciliação bancária e facilita o controle financeiro. Aí a família do proprietário precisa de dinheiro? Estabeleça um valor que você vai fazer de retiradas. Muito bem. Ou seja, eu tenho que buscar também conhecer que rendimentos são considerados na atividade rural. O artigo 50 do decreto 9580 de 2018, que é o regulamento do imposto de renda, fala que são tributáveis os resultados positivos provenientes da atividade rural exercida pelas pessoas físicas. Então, aí eu tenho a tributação, eu tenho que saber disso aí. E aí, o máximo que vai ser colocado é o nosso contador, a nossa contadora, mostrar que o resultado da exploração da atividade rural será apurado mediante a escrituração do livro caixa. É dessa forma que nós fazemos, que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os investimentos e os demais valores que integram a atividade. Fundamento também no decreto de imposto de renda. Olha só agora, aí, atividade rural. Valor do arrendamento recebido em produtos. É isto aí que a Receita está na sua operação agora, declara grãos. Por quê? O dono da terra, que arrenda a terra para outros, tá? Pode receber o valor em espécie pela cotação oficial. Mas para ele poderá ter, se valorizou, ganho de capital. E aí a Receita está em cima dele, porque ele não é tributado como atividade rural, ele vai ser tributado como carnê-leão. Muito bem. Assim, doutores e doutoras, o agronegócio é um conjunto de atividades econômicas, pode passar, derivadas ou conectadas à produção rural e sua comercialização. Então, tem que estar atento para isso aí, tá?
É fato que o agronegócio tem recebido um reconhecimento e assumido destaque no cenário econômico mundial, tornando imprescindível a atenção nos contratos firmados para o exercício da atividade. Muito bem. A Operação Declara Grãos, o que está fazendo? Descaracterizando a parceria rural e colocando-a como arrendamento rural. É isso aí que ela está fazendo. Exatamente isso aí. Esses slides depois vai ficar disponibilizado para vocês e vocês poderão consultar, tá? Muito bem. Ou seja, eu tenho uma tabela de risco, a desclassificação da parceria rural para o arrendamento. Operação Declara Grãos. Agora, doutores e doutoras, eu vou trazer uma aplicação para vocês. Prestem atenção, muita atenção. Seguindo, qual é a forma de apuração do resultado da atividade rural pessoa física? Lógico. Em que situação é melhor o produtor rural ser tributado como pessoa física e não como pessoa jurídica? Analisem bem isso aí, tá? Produtor rural que produz com arrendados ou em parceria tem uma parcela de sua lucratividade consumida pela remuneração do proprietário da terra. Lógico e evidente, tá? E aí, mesmo obtendo lucro econômico no agronegócio, os investimentos o conduzem a um prejuízo contábil, isentando-o do recolhimento do imposto de renda, porque o que ele compra é considerado dedutível. Ou seja, produtor rural produz em terras próprias, no aspecto tributário da atividade rural, exercida pela pessoa física. Praticar investimentos altos significa prejuízo contábil e, portanto, ausência de lucro, de imposto a recolher. Tudo que exatamente a pessoa física quer. Muito bem. Sugere-se aqui um planejamento, a constituição de uma holding familiar como proprietária dos imóveis rurais existentes, e com esta, o antigo proprietário firma um contrato de parceria. Olha bem o que nós vamos colocar aí, contrato de parceria, dando início a um regime de exploração mista. Muito bem. A pessoa física paga 20% das suas receitas para a holding, e esta fica com a totalidade das despesas. Entenda muito bem isso aí. Legal? Produtor rural cede suas terras em parceria para terceiros. Nessa hipótese, os produtores rurais, pessoa física, são tributados sobre a sua receita bruta, em consequência do arbitramento do resultado. Aqui, sugere-se a opção pela pessoa jurídica, com a totalidade da receita tributada na empresa. Então, a empresa seria tributada. Olha aí, a Lei 4.504 de 64, que é o Estatuto da Terra, tá? Olha o que diz aí o Estatuto da Terra. Eu tenho que ler a legislação, doutores e doutoras. Contador também tem que entender de leis. Muito bem. Em frente, neste caso, eu tenho que elaborar o termo de quitação, que eu estou entregando 20% daquilo que eu produzi para a holding, ficando com as despesas e o restante da receita. Em frente. Olha aí o modelo da divisão dos frutos da parceria. Trouxe aqui até a cláusula do contrato que vocês têm que colocar. Leiam, por favor. Não deixem de ler, está sendo exibido por senhores e senhoras presentes aí na sala.
Pode passar. A parceiro outorgante, os parceiros outorgados, de comum acordo, pode estabelecer que a entrega de frutos da parceria, equivalente ao percentual determinado no caput, sobre a produção total da área da parceira outorgante, possa ser convertido em um único ou mais produtos, tendo como base os preços médios da região. Eu tenho essa viabilidade pela legislação, Estatuto da Terra. Legal. Os parceiros outorgados serão responsáveis por todas as despesas e custos decorrentes da exploração da atividade. Então, ele vai ficar com 80% disso aí. Artigo 96, inciso 6, do Estatuto da Terra. Muito bem. Legal. A escolha do contrato agrário, parceria ou arrendamento, o que é melhor? Como é que você vai determinar isso aí? Na parceria, presume a partilha de resultados e a conjugação de esforços. No arrendamento, traz a ideia da certeza de pagamento de preço e centralização da atividade. Então, isso aí que eu tenho, tá? Muito bem. E aí você pergunta, e qual o melhor contrato? É aquele que se adapta às circunstâncias do caso, tá? Traz segurança jurídica. Afinal, é o contrato que deve se adaptar às necessidades dos contratantes e não o contrário. Nós temos que fazer isso aí. Então, eu tenho que observar o perfil dos contratantes, a vontade de assunção de riscos e o grau de participação de cada um na execução do contrato. Muito bem, tá? Então, como buscar mais produtividade e lucratividade na propriedade rural? Como é que eu vou fazer isso aí? Doutores e doutores, é preciso entender as finanças e a contabilidade do agronegócio. Tem valor na contabilidade? Ela gera um número para possibilitar a tomada de decisão. Muito bem. E assim, vocês vão ver que o agronegócio, por suas múltiplas atividades e volume financeiro de operações, constitui-se, na realidade, numa empresa, apesar de nem sempre estar assim formalmente constituído. Muito bem. Os resultados do agronegócio devem satisfazer a um empresário rural e permitir lutar por seu espaço no mundo cada vez mais globalizado. Aí ele vai buscar. Então, o resultado, pode passar, o resultado da atividade rural vai ser a diferença da receita bruta recebida e o das despesas de custeio e investimento pagos. Isso aí é o artigo 56 do Regulamento de Imposto de Renda. É o que nos determina isso aí. Em frente. O sucesso, doutoras e doutores. O segredo do sucesso é a constância do propósito. Pense bem. Leia de novo. Olha bem para isso aí. Em frente, meu mestre. Aí vocês têm, isso aí está nesse livro aí de contabilidade rural, que é a contabilidade do agronegócio, que nós escrevemos para a editora Atlas, do Grupo GEM, tá? E nós temos mais livros. Passa o seguinte. Aí está, na parte de cima, os livros que nós já escrevemos para a editora Atlas, e na parte de baixo, os livros que nós escrevemos para a editora Saraiva. Aqueles que quiserem, é só manter contato, procure aí no mercado, nas editoras, que vocês vão encontrar aí. Muito bem. Doutora Mari, o que nós temos aí que nos aguarda de dúvidas,
de preocupações do pessoal. Estou chocada aqui com a riqueza de conteúdo num curto período de tempo. Muito rico mesmo. O senhor falou sobre a escrituração do livro Caixa Mensal, né? E meus amigos Gabriel, Carol, entraram aqui com a gente também. O senhor falou sobre a escrituração mensal do livro Caixa, né? E a gente tem uma grande dificuldade de plantar essa sementinha mesmo na cabeça do produtor rural, né? Porque muitos acham que só precisam vir ao escritório uma vez por ano na declaração de imposto de renda. E depois o senhor falou sobre as holdings, né? Sobre planejamento societário e sucessório. O senhor acha que um produtor rural que não faz escrituração mensal, que não separa as despesas da atividade dele como pessoa física, né, e como produtor rural, ele está preparado para ir para uma holding? Não. Primeiro, ele tem que ter controles. Saber utilizar a contabilidade, os dados que ela produz, para subsidiar o seu processo decisório. Para isso é que eu coloquei que essa escrituração ela tem que ser mensal. E não fazer essa escrituração uma vez por ano, às vezes até quando já fechou o exercício, tá? E aí você querer buscar isso aí. O que você vai lembrar? O que você guardou de documentação? E aí o produtor não tem nada. Esse é um detalhe. Eu costumo falar que a holding ela é a cereja do bolo, né? E a pessoa, para ela chegar no planejamento societário, no sucessório, ele tem que ter realmente percorrido todo um trajeto, né? Então, realmente... tem uma pergunta aqui no chat, professor. O pessoal está pedindo para explicar melhor a exploração por integração. A integração é uma lei de 2016, 13... se não me falha a memória, 13.688, uma coisa assim. Depois é só dar uma olhadinha aí a lei da integração. Eu tenho a integração muito do pessoal daí do sul do país. E aí, integração de frangos. E nós estamos chegando já bem perto aí do peru de Natal. Exatamente o que traz a integração para nós. Sadia, perdigão, Seara e outras mais aí, traz isso aí. A indústria fornece o pintinho ou a ave de um dia, dá aos vermífugos as vacinas e a alimentação. E quer isso aí com 35, 40 dias, com uma determinada quantidade de carne, tá? Cabe ao integrado exatamente cuidar, então ter as instalações e todos os cuidados que são necessários para entregar cada ave naquele peso que quer a indústria. E aí, qual é a vantagem para ele? Ele tem um mercado que ele já é fixo, é garantido, vai ser adquirido, vai remunerar por aquilo ali. Agora, por outro lado, ele também, às vezes, o que se reclama muito, o integrado, é que ele fica preso na propriedade, finais de semana, feriados e daí por diante, tendo que cuidar daquilo ali. Por quê? Se você deixar passar calor ou passar frio, as aves vão morrer, tá? Não tem que ver, tá? Mas é uma oportunidade de se ter isso aí. Agora, por outro lado, também, você tem que fazer um contrato muito bem feito, porque não é parceria. Não é o que eu tenho lá no artigo 96 do Estatuto da Terra, parece que o inciso 4, tá? É exatamente integração, é uma lei diferente. E eu não posso ter subordinação, que aí a Justiça do Trabalho pega muito em cima dessa coisa. Ok? Carol, Gabriel, querem complementar alguma coisa? Tem alguma pergunta para o professor? Professor, parabéns pela palestra aí. Fico honrado de receber mais uma vez o senhor aqui. E o pessoal aqui está alvoroçado, querendo saber se o material vai ser disponível para
o restante da turma? Se pode mandar para o pessoal o material em PDF aqui? Como é que é, professor? Não, esses slides aí que foram exibidos, pode sim, pode fazer o PDF aí, pode mandar para quem se inscreveu no curso tranquilamente. Tá, legal. Então, pessoal, fiquem tranquilos. O e-mail que vocês cadastraram para assistir às palestras deve ser enviado aí o material do professor Crepaldi para vocês fazerem download, tá bom? E quem não fez o download, quem não fez a sua inscrição pelo cadastro, chegou só no YouTube, basta você acessar jornadaedufiscal.com.br, vai lá, faz o cadastro e depois a gente envia para você o material. Tem mais algumas perguntas aqui, professor. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Professor, na parceria, os frutos recebidos na venda desses frutos é receita da atividade rural? Deixa eu colocar aqui na tela. Ó. Aqui, ó. Professor, na parceria, os frutos recebidos na venda desses frutos é receita da atividade rural? Parece que a pergunta de baixo é complementando essa, Gabriel. Ah, tá. O proprietário do imóvel ainda explora o mesmo imóvel rural, acrescendo a pergunta acima. Então, vamos lá. A pergunta foi a seguinte, né? Na parceria, os frutos recebidos na venda desses frutos é receita da atividade rural? E trata-se do mesmo imóvel rural, né? Na parceria, o que acontece? Você partilha frutos e custos e assume riscos da exploração. Então, aquilo que foi obtido de frutos vai ser a receita da parceria, com toda certeza. É a receita da parceria rural, tá? E aí você tem que estabelecer qual é o percentual que participa. Parceiro outorgante, parceiro outorgado. Se ele entra com a terra preparada, com a terra mais máquinas, com a terra mais benfeitorias, então lá vai determinar o percentual que participa. Então você tem que distribuir naquele percentual determinado lá, tá? E uma coisa que a gente fala também e adverte, esses contratos, eles têm que ser escritos e têm que ser registrados no cartório de títulos e documentos da comarca onde estão as terras, para que tenha validade e a Receita Federal não os impugne, ok? Ótimo. Professor, tem mais uma aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, exibir aqui essa pergunta. Quais os benefícios? Aqui, professor, se você vê que tem alguma pergunta assim, fora do contexto da apresentação, fica à vontade, tá? Quais os benefícios do contrato de condomínio, sob viés da tributação e utilização da holding rural? Dá um curso esse aqui, hein, professor? Nossa, mãe, ele misturou duas coisas aí. O condomínio rural é a exploração da propriedade em comum, tá? Eu posso ter, por exemplo, um condomínio 3 irmãos, A, B e C, tá? Você faz uma inscrição para a propriedade, cada um tem a sua, suponhamos que isso aí veio por herança ou foi adquirido, e cada um tem essas partes aí, participa, então, do condomínio. Aí ele vai participar das receitas e vai participar das despesas também, na distribuição do resultado. A holding que ele está colocando aí, se você integralizar isso aí numa holding, tá? Que é o artigo 2º, parágrafo 3º da Lei Societária, 6.404, tá? Então, aí, a holding vai explorar e apurar resultado e fazer a distribuição dos lucros. Ou juros sobre capital próprio, segundo cada um integralizou. Então, tem que fazer essa diferença aí, porque senão não dá para responder isso aí do jeito que foi formatada essa questão. Bom, aqui, né, professor, pode ser que a holding seja condômina também, né? Aí também. Faz a proporção, como o senhor ensinou, né? Que é a proporção conforme o percentual de cada um. Né? Se houver condomínio com uma pessoa jurídica, acredito que seja
talvez essa relação que o Bruno ali, Alexandre Elias, tenha colocado, né? Mas interessante a pergunta aí. Deixa eu ver se eu tenho mais uma aqui, professor, se me permite. Olha lá. Professor, na parceria entre PF e PJ, o percentual das despesas e receitas cabível à PJ, acredito que tem uma crase ali, deve ser escriturada na PJ ou apenas o resultado desta operação? Não, só o resultado, porque se você celebra um contrato de parceria, e suponhamos, aí pode ser uma holding, tá? Dona das terras, faz a parceria, pode ser com um sócio, um participante do capital. Esse sócio vai entregar 20% para a PJ, que é o artigo 96, inciso 6 do Estatuto da Terra, e ele fica com 80% e as despesas. Então, ela recebe livre isso aí. É legal, legal, legal. Artigo 96, inciso 6, Lei 4.504 de 1964. Ok? Ótimo. Então, aí tem mais uma aqui, professor, acho que das selecionadas aqui pela equipe. Venda para entrega futura. Tributa na entrega do produto e as compras para recebimento. E as compras para recebimento futuro? Olha bem, só vai ser considerado receita ou despesa na entrega. É a forma que nós temos que escriturar o livro caixa digital do produtor rural quando ele tem renda acima de 4.800.000. Quando você faz uma compra para recebimento futuro, isso aí é considerado adiantamento. Adiantamento. Só vai ser custo ou despesa quando você realmente receber. Tá? Aqui o Jair mandando as palminhas para a gente. A Zilmara, show de bola. Muito bem aí, maravilha. A Juliana também colocando. Aqui, eu selecionei uma pergunta aqui aqui acho que é bem... Professor, você enxerga o contrato de comodato de uma holding como uma pessoa física? Acredito que essa questão do contrato de comodato entre PF e PJ, sabe, professor? Esse planejamento envolvendo PF e PJ é perigoso, né? Mas, enfim. Embaixo ele complementou aqui se ele enxerga com bons olhos. Bom, eu colocaria aí que seria melhor, em vez de fazer isso aí, porque esse comodato ele existe para parentes de primeiro grau, é o que define o Código Civil brasileiro. Pai para filho, esposo para esposa e vice-versa. Aí não tem custo. Não existe, tá, esse comodato aí para outras formas de parentesco. Tá? Então, aí eu creio que ele vai ter que acertar esse questionamento dele aí, essa figura aí, que ele vai colocar? Arrendamento, parceria, o melhor seria, como na pergunta anterior, a parceria se enquadrar no artigo 96 do Estatuto da Terra. Perfeito. Professor, só fazendo um complemento aqui nessa questão e respondendo ao Fred, num evento que a gente fez com a Farmiconte também, e participou o Cláudio Morello, que é o auditor da Receita Federal, a gente fez essa pergunta para ele, sabe, professor? E ele falou, olha, justamente isso que o senhor colocou, que tem a questão que o comodato, até parentes ali de primeiro, né, segundo grau, tem uma previsão de isenção do imposto de renda. A pessoa jurídica com pessoa física, eu não posso nem falar que é parente, né? Não tem como falar que é parente de uma pessoa jurídica, né, professor? Que nem você colocou. Exato. Aí o auditor, ele colocou, realmente, nesse caso, quando é PJ para PF, não tem que se falar na isenção prevista no regulamento do imposto de renda. Isso vai ser tratado como um possível arrendamento, sabe? Então, por isso que o professor Crepaldi colocou que, olha, talvez alternativamente, ao invés de ser comodato, é possível você escolher uma outra modalidade de contrato, como parceria, por exemplo, ou até mesmo arrendamento, propriamente dito, porque o comodato entre PJ e PF,
existe um risco, e o risco a gente está colocando aqui, o professor já colocou, e também já só ressaltando um outro evento que a gente fez com o Cláudio Morello, que ele já falou, olha, a Receita Federal está de olho nisso daí. Né? E posso selecionar aqui umas mensagens aqui, professor, ó, excelente, muito conhecimento e exposição, o Lauro Jorge Prado aí, acompanhando a palestra, parabéns, hein, professor, mais uma vez deu show aqui. Que mais aqui, ó, o show, a Miriam colocando, show, excelente palestra, maravilha, muito bom, é muito bom ter a presença de vocês aqui, o professor Crepaldi, o ilustre presença. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, viu, gente? O que esse homem tem de livro escrito não tá escrito, não cabe nem numa prateleira. Mas tem que contratar uma biblioteca inteira só para o professor Crepaldi. Que é isso, hein? Mas olha, deixa eu ver se tem mais alguma mensagem aqui interessante. Show de bola. Aqui, não sei se é uma coisa muito técnica, tem algumas pessoas aqui colocando algumas informações técnicas de KNAI. Gente, a numeração de KNAI, vou pedir para vocês aqui, o próprio Rogério, depois dá uma olhada aqui nas apresentações do próprio vídeo da Contabilista Play, tem algumas especificações técnicas de KNAI, de holding. É só você pesquisar aqui nos portfólios de vídeos gratuitos aqui da Contabilista Play, vocês vão encontrar. Professor, estamos caminhando aqui para o finalmente da sua apresentação incrível. Eu preciso enaltecer o trabalho que o senhor vem desempenhando há anos na educação fiscal, porque quem faz educação fiscal há anos, mas vai muito tempo mesmo, é o senhor. Né? E a gente está falando desse nome aqui agora, de educação fiscal, como um tema do momento, como um tema da atualidade, mas o que o senhor já vem construindo e vem plantando sementinha, deixando a sua semente do conhecimento para muitos profissionais da área do agronegócio há muitos anos. Então a gente tem que reconhecer, né, Mário, a importância desse homem aqui, porque não é fácil não, hein? É brabo. Vou te falar que deu o que fazer para escrever um livro. Imagina, o homem tem mais de 20 livros aí, 20 livros aí, imagina. O professor, inclusive, eu estou sabendo que o senhor estava em Portugal, defendendo o doutorado, se o senhor quiser falar um pouquinho para nós. Foi no dia 26, terça-feira retrasada, que nós defendemos o doutorado lá na Universidade Autônoma de Lisboa, e foi sobre planejamento tributário. Aí, em grandes sociedades brasileiras e portuguesas, e nós fizemos a comparação. Lógico que aí a sociedade brasileira, tributada pelo lucro real, e a portuguesa, naquele regime de tributação que eles têm lá, IRC, Imposto das Sociedades Coletivas, tá? Que varia de 17% até 21%. E conseguimos discutir e tudo mais, e verificar que a incidência da carga tributária no Estado português ela é menor do que a incidência da carga tributária no Estado brasileiro. Tá? Foi isso que nós saímos de lá prontos. E aí apresentei, fui arguído e, graças a Deus, fui aprovado. Fantástico, parabéns. Muito obrigado. É com muita honra que a gente recebe aqui. É uma honra receber o senhor aqui. Imagina, o homem estava lá em Portugal defendendo um doutorado e aí chegou aqui para participar do evento. Então, fico muito feliz mesmo, né, Mari? É um motivo de muita alegria para todos nós aqui que estamos assistindo você. E assim, você sempre vai ser muito bem-vindo aqui em todos os eventos do agronegócio, com certeza. A Miriam que mandou os parabéns, a Lucimara também, o pessoal da Garden City Man também mandou aqui os parabéns, maravilha. Professor, muito bom, viu? Aqui o Norberto colocou, ó, professor Crepaldi, nunca parando de adquirir conhecimento, exemplo para todos. É isso aí. Obrigado. Professor, nós estamos caminhando aqui para o fim da apresentação, vamos dar início à nossa próxima apresentação, a próxima palestra com o professor Pedro Einstein Anceles, no link que foi enviado aqui, que está no chat aqui para vocês. E gostaria de passar a palavra
ao professor as últimas palavras aí para essa turma incrível que está nos acompanhando, professor. Ok, muito obrigado. Foi um grande prazer e senti muito lisonjeado de ser convidado para participar dessa semana de educação fiscal do agronegócio. Realmente é muito bom a gente poder externar alguma coisa daquilo que a gente pesquisa, daquilo que a gente pratica, daquilo que a gente escreve e coloca à disposição de todos aqueles que exploram o agronegócio e vivem do agronegócio, tá? Então, isso é uma realização pessoal muito grande. E parabéns a todos vocês da comissão organizadora, vocês que estão aqui coordenando essa sala aqui de tributação da pessoa física e pessoa jurídica. É muito bom estar com vocês. Um abraço, Mário, um abraço, doutor, tá? É um prazer estar com vocês. Precisando, pode contar com a gente, com certeza. Com certeza. Mensagens aqui que não param de chegar, ó. Parabéns, professor. Pessoal, até a próxima. Muito obrigado, Mari. Até mais, professor. Eu que agradeço. Até Tchau, mais, pessoal. muito obrigado. Até logo.